Amém? Glória a Deus. Quanto tempo eu não ouvi a música, né? Aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou. Santo, santo, santo. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia aí, na Carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 35. A gente vai finalizar, igual o pastor Gleco falou, a exposição da Carta aos Coríntios, essa série. E estamos num tema muito relevante para a nossa fé, e hoje vamos ter algumas conclusões. Vou propor aqui primeiro a doutrina central da nossa fé, foi falada pelo pastor Fabrício na semana passada, que é o início do capítulo 15, com relação à ressurreição. A doutrina central da nossa fé, o plano de Deus, o plano da redenção de Deus, o Evangelho, a salvação, se dá de qual forma? Deus criou o mundo e criou o homem, e deu o poder ao homem escolher o certo ou o errado. O homem escolheu o errado, e com isso veio a condenação sobre todo o homem. Todos nós vivemos e escolhemos pecar. E essa condenação veio. E nós, a partir disso, desobedecendo a Deus, o caminho natural nós seremos condenados. Mas Deus pagou o preço e mandou Jesus Cristo. E todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E qual foi a obra de Jesus? Jesus veio, se esvaziou. Ele morreu. Ele ressuscitou. E após ressuscitar, ele subiu aos céus e está hoje com Deus. E na semana passada foi falado isso, que se Jesus não ressuscitou, toda essa linha que a gente construiu aqui está desfeita. E havia um povo, uma parte da igreja de Corinto, que estava duvidando da ressurreição. Então na semana passada foi falado o quê? A ressurreição é um tema central na fé. Quem não crê que Jesus ressuscitou em carne, é porque também não crê que ele morreu, não crê que essa morte e ressurreição está relacionada com a salvação, e por isso está desconstruída toda a nossa fé. Então, se você não crê que Jesus ressuscitou, se você não crê na ressurreição, você não crê na obra de salvação de Jesus, tal como ela foi feita. Então, hoje a gente vai passar aqui pela ressurreição, vai entender a ressurreição, o que aconteceu, como que vai ser, bem focado aqui na Carta aos Coríntios. Amém? Vamos ler o texto? 1 Coríntios, do 35 em diante. Aí a gente termina o capítulo 15. Os irmãos podem perguntar, mas o 16 não vai ter exposição dele, não? O 16, ele tem menos doutrina ali, não é muita preocupação do Paulo, é a finalização da carta. Então ele vai dar uns recados pessoais, ele fala de algo específico lá, que é a coleta de oferta para as igrejas. Então, de doutrina mesmo, até o 15, a gente vai passar em tudo. Amém? Vamos ler, irmãos? Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato, é a resposta. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas apenas uma simples semente, como de trigo ou outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, o outro da lua e o outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória.
é semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhe digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. O trabalho de vocês não é em vão, na outra tradução. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai, nós te louvamos, Deus, pela tua palavra, Deus. Louvamos porque o Senhor inspirou homens de Deus para escrever, e a tua palavra, Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus, completamente, totalmente útil para nos instruir, totalmente útil para nos exortar, colocar em posição que nós devemos estar, para nos corrigir. Então, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Deus, através da tua palavra, o teu Espírito Santo age no nosso meio, Deus. Haja trazendo entendimento, haja trazendo aplicação, e que no nome de Jesus, cada dia mais, sejamos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que o nome do nosso Senhor seja glorificado, Pai, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, falamos da ressurreição semana passada, a ressurreição, doutrina central. Amém? Então, se não crer na ressurreição, está com um problema grave na fé, porque é uma doutrina central. Amém? Mas aí, a gente aprendeu que haverá ressurreição. O que foi ensinado na semana passada? Que porque Jesus ressuscitou, nós temos a garantia que nós vamos ressuscitar também. Amém? Mas como é que vai ser isso? Como que vai ser a ressurreição? Com que corpo que vai ser? Quando que vai acontecer? Os irmãos têm resposta para essas perguntas? E esse texto é um texto legal, porque ele é um texto único na Bíblia, que ele trata de vários assuntos que não são tratados em outros lugares. Amém? Procurei na internet, perguntei para as pessoas próximas a mim, separei algumas perguntas aqui, que eu vou colocar ela, depois a gente vai estudar o texto, para ver se a gente tem essas respostas, para a gente tentar, ao final dessa mensagem, a gente ter respostas para cada uma dessas perguntas. Amém? Vou fazer essas perguntas e gostaria que os irmãos participassem respondendo. Como que ressuscita um corpo? Os irmãos sabem como que vai ser o corpo? Sim ou não? Quem sabe? Eu sei, vai ser desse jeito. Levanta a mão. Quem não sabe? Pergunta, Jesus tem um corpo físico lá no céu onde ele está com Deus hoje? Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não acha nada? Levanta também, que teve gente que não levantou. Tá. E nós? Como é que vai ser o nosso corpo quando a gente ressuscitar? Vai ser um corpo de carne e osso? Vamos viver para sempre dessa forma? Quem acha que sim? Tem gente esperando o pastor Glauco levantar a mão para levantar junto. Vou falar para ele não levantar, hein? Quem acha que vai ser um corpo meio gasoso, assim, ó, que você vê assim aquele holograma, um negócio bem de cinema? Quem acha? Quem acha que vai ser um corpo
de carne mesmo, igual a gente tem hoje. Tá, então vamos lá. Quando que vai ser isso? Quem sabe? Só o Pai, mas não é o meu Pai. É o Pai de Jesus Cristo. O nosso Deus. Somente o Pai sabe o dia e a hora. Amém? Essa pergunta aí está fácil, né? Quando que vai ser? Mas a gente vai aprender algumas coisas aqui que a gente vai identificar. Tá? Nós vamos conhecer uns aos outros no céu? Quem acha que sim? É? Quem acha que não vai conhecer? Bom, tem algumas pessoas. Então a gente vai tentar ver isso aí. Tá? Uma pergunta legal. O corpo glorificado. Se eu morrer criança, o meu corpo glorificado vai ser de uma criança? Se eu morrer adulto, vai ser de um adulto? Se eu morrer mais idoso, vai ser de idoso? Quem já ouviu isso aí? Quem tem dúvida acerca disso? Todo mundo sabe como é que vai ser? Vocês têm dúvida acerca disso aí? Então, beleza. Iremos voar? Quem acha que a gente vai voar? Quem acha que a gente não vai voar? Ó, pergunta legal agora. A gente vai comer no céu? Hã? Quem acha que a gente vai comer? É só o pastor Glag levantar a mão que tem gente levantando aí, ó. Quem acha que a gente vai comer? Quem acha que a gente não vai comer? Então deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar uma pergunta aqui. Quem acha que a gente vai precisar comer? O que a gente vai fazer no céu? Vai ser algo tedioso? Vamos lá? Então, essas perguntas aqui eu separei, foram perguntas que eu pesquisei, quais são as principais perguntas que as pessoas fazem. Algumas dessas perguntas estão respondidas somente nesse texto aqui na Bíblia, tá? E de forma clara. Então, a gente vai expor esse texto, ponto a ponto, para tentar ter algumas respostas para essas perguntas e ver o posicionamento que dá para a gente ter com a Bíblia em mãos. Amém? Amém, irmãos? Amém. Irmãos, só dando uma passada geral na carta aos Coríntios, tá? Uma carta que Deus inspirou e como que se deu essa escrita, né? Paulo recebeu de algumas pessoas, no mínimo 3 eventos. Lá no capítulo 1 fala dos da casa de Chloe. Recebeu também, lá fala em 1 Coríntios 7, uma carta. E também ele fala no 16 que uma comitiva por 3 pessoas, até anotei o nome das pessoas aqui, Estéfanas, Fortunato e Acaico. Eles estiveram com Paulo. E esses 3 eventos, Paulo recebeu relatórios do que estava acontecendo na igreja, na igreja de Corinto. E haviam muitos problemas. Primeiro problema, que foi relatado nos primeiros capítulos da carta, divisão. Alguns gostavam mais de um pregador, mas não somente gostavam, como desprezavam os outros. Parte grande da igreja desprezava o ensino de Paulo. Não gostavam de Paulo, que foi o fundador da igreja. Gostavam de Apolo, gostavam de Cefas, gostavam de Jesus, os mais espirituais, né? E era um problema grave na igreja, porque havia uma divisão na igreja em função disso. Outro problema grave que foi reportado, pecados horrorosos no meio da igreja e ninguém fazendo nada. Havia um jovem que se deitava com a mulher de seu pai, com sua madrasta, e ele estava lá na igreja e todo mundo caminhando junto, e não havia disciplina. Outro problema que tinha, irmãos levando um ao outro no tribunal iníquo, no tribunal fora da palavra de Deus, para resolver problemas simples, envergonhando o evangelho, ao invés de resolver dentro de casa. Outro problema, 1 Coríntios 7, casamento. O entendimento errado dos ensinamentos, e juntamente com o egoísmo e as coisas que estavam acontecendo naquela igreja, Paulo teve que trazer ensinamentos acerca do casamento, que muitas coisas erradas estavam acontecendo. As mulheres se recusando a se deitar com seus maridos,
teologia errada surgindo no meio da igreja acerca do casamento. Então, Paulo vai lá e dá pinceladas bem pontuais e traz ensinamentos riquíssimos acerca do casamento. 1 Coríntios 7. De 8 a 10 temos a questão da carne sacrificada. Quem lembra desses estudos aí? Podemos ou não comer? Quais que são os princípios? Então, haviam esses problemas na igreja. Paulo também tratou desses problemas, outros problemas. Capítulo 11, 12, 13 e 14. O culto. O culto na igreja de Corinto estava uma bagunça. As mulheres não se colocavam na posição, estavam rebeldes, e isso se expressava por meio de uma cultura, a questão do véu. A ceia, iam ceiar, os ricos iam lá e comiam, os pobres não tinham o que comer na ceia. Eles se esbaldavam. Então, o momento de comunhão era um momento que eles estavam envergonhando o sacrifício de Cristo. Depois, os problemas acerca dos dons espirituais. Os dons que as pessoas mais queriam eram os dons que faziam-as aparecer mais, em detrimento dos dons mais necessários para a igreja, que eram os dons que traziam edificação para o corpo de Cristo e glorificação do nome de Deus. Então, era um outro problema. E o último problema aqui, que foi tratado na semana passada e vamos terminar hoje, é o problema acerca de uma doutrina central, a ressurreição. Havia um grupo na igreja de Corinto, não se sabe se são saduceus ou o próprio povo grego. Por quê? Quem eram os saduceus? Os saduceus eram um partido judeu, um grupo de estudiosos judeus que negavam a ressurreição. Eles não, ressurreição não existe. E havia também na cultura grega, que era, os gregos acreditavam na ressurreição da alma, mas não acreditavam na ressurreição do corpo. Então, esse ensino estava lá, e Paulo, na semana passada foi pregado, Paulo tratou de algumas formas. Olha só, a ressurreição do corpo. Lembra daquele ensino que eu trouxe? Então, quando Paulo fundou a igreja de Corinto, ensinou para eles todo o evangelho, inclusive, que no último dia, os mortos ressuscitarão, terão um corpo glorificado, e glorificarão a Deus e viverão com Deus para sempre. Essa era uma doutrina central da pregação de Paulo. Só que algumas pessoas não estavam crendo nisso. Como que ele prova também? Olha só, teve muitas testemunhas oculares. Jesus, depois que ressuscitou, ele apareceu para várias pessoas. Em uma vez, ele apareceu mais de 500 pessoas. E dessas pessoas, muitos ainda estão vivos. Se vocês estão com dúvida se esse corpo aí que viu foi um corpo era um corpo material ou não, vai lá e pergunta. Eles estão vivos, vai lá. Por quê? Porque já estavam deturpando a doutrina central do Evangelho. E qual que é o problema de não ter ressurreição? Se não tem ressurreição, Jesus não precisava morrer, Jesus não precisava morrer, Jesus não morreu, a obra de salvação, toda descrita por Deus, foi por terra, caiu por terra. Então, os ensinamentos daquele povo que estavam negando a ressurreição, eles estavam pegando todo o evangelho e jogando fora. Foi basicamente isso que foi ensinado na semana passada. Amém? Então, vamos ver aqui hoje, a gente vai tentar responder um pouco daquelas perguntas e passar no texto aqui, versículo a versículo. Amém? No 35, mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Qual que é a resposta de Paulo aí? Insensato. Quem tem a dúvida, assim, de como que vai ser a ressurreição dos mortos? Pode ser bem sincero. Quem tem essa dúvida? Com qual corpo virá? Quem tem essa dúvida? Se o pregador virar para você e falar assim, você é um tolo por ter essa dúvida. Isso é educado, pelo menos? Não, né? Então, vamos entender aqui como que surgiu essa pergunta, para a gente entender por que Paulo chama o pessoal de tolo, de insensato. Essa pergunta estava motivada por essas pessoas que estavam dentro da igreja, tentando ensinar uma doutrina diferente da que Paulo ensinou. Paulo ensinou que os mortos ressuscitariam, assim como Jesus ressuscitou. Só que esse povo vem com toda aquela linha, ou pode ser, novamente, pode ser o saduceu, ou pode ser o grego, que cria somente na ressurreição da alma, ou o saduceu que não cria em nada, e começa a colocar algumas questões teoricamente lógicas
e que foram desconstruídas por Paulo na primeira parte do capítulo 15. Por exemplo, você crê em ressurreição dos corpos, é isso? Quem crê em ressurreição dos corpos? Eu não creio em ressurreição dos corpos, porque imagina só, o irmão, crente, morreu devorado. Então, as partes dele estão espalhadas por aí, dentro das barrigas do leão. Como é que vai ser na hora que ele ressuscitar? Então, eram perguntas no intuito de desqualificar o ensino. Vamos supor, não, então morreu, queimado, virou cinza. Então, o corpo dele vai ser cinza? Aquelas pessoas que estavam ensinando a doutrina errada, estavam fazendo perguntas no intuito de desqualificar o ensino de Paulo. Então, o ensino de Paulo foi claro quando ele esteve lá. Jesus vai vir, quando ele vier, os mortos ressuscitarão, e nesse instante em que os mortos ressuscitarão, e ele passa essa doutrina novamente aqui, né? Terão um corpo glorificado. Amém? Então, essas perguntas no intuito de tentar desqualificar o ensino de Paulo, aí Paulo responde dessa forma. Então, hoje, o irmão não tem problema se ele tiver alguma dúvida nesse sentido, não. Você não vai ser chamado de tolo. A gente vai tentar vir aqui no texto e tentar construir esse entendimento. Mas lá na época, Paulo ensinou claramente e tinha um grupo dentro da igreja tentando desconstruir esse ensino. Os irmãos entenderam, sim ou não? Amém? Então, vamos lá. E esse é o único lugar da Bíblia que trabalha essas respostas. Isso é interessante. A gente vai ver aqui que Paulo ele traz mistérios aqui, revela mistérios que não estão bem descritos no restante da Bíblia. No 36b, ele vai começar a fazer agora 3 analogias para a gente tentar entender como é que é o corpo da ressurreição. A pergunta não foi essa? Como é que ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Como é que vai ser esse corpo? Então vamos lá, 36b. O que semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a espécie de semente dá seu corpo apropriado. O que ele está falando aqui? Ele está fazendo uma analogia com semente. Quando você semeia uma semente, para ela virar uma árvore, ela tem que deixar de ser semente. Depois ela vira uma árvore. Beleza? Quando você semeia uma semente, você não está semeando uma árvore, você está semeando uma semente, ela vai virar uma árvore. Beleza? Ele discorre isso. O que a gente aprende com isso? O que você semeia não é exatamente aquilo que vai virar. Por melhor biólogo que você seja, quando você olha uma semente, você não sabe qual que vai ser a árvore, como que vai ser a forma da árvore. Beleza? Mas se você semear uma semente de manga, vai nascer o quê? Uma mangueira. Não tem como você semear uma semente de manga e nascer uma parreira. Amém? Então, 2 coisas que a gente dá para tirar dessa analogia. Primeira coisa, o que nascer é algo diferente do que foi plantado. Você semeia a semente, não a árvore. É diferente. Mas, ao mesmo tempo, é algo que está relacionado com o que foi plantado. Beleza? Essas 2 verdades dá para tirar dessa analogia. Amém? E aqui tem um negócio legal. Fala assim, quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente. Então, você não semeia a árvore, você semeia a semente. Alguém pode falar assim, não, mas tem vezes que a gente planta com muda. Aí você estraga a analogia e acaba aqui. Então, vamos ficar na analogia. Você semeia a semente e vira uma árvore. Beleza? Então, aí um negócio legal que ele fala aqui mas Deus lhe dá um corpo, como determinou. Na Ara fala de uma forma mais legal, como lhe aprouver, do jeito que ele quiser. E a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Beleza? Então, o que a gente tira dessa analogia? É um corpo que vai ter alguma relação com o que morreu, mas é um corpo diferente. Beleza? Diferente como? Do jeito que Deus quiser. Aí a gente vai no texto mais para a gente começar a tentar entender esse jeito. 39. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Essa palavra carne é carne mesmo, é a matéria mesmo, beleza?
O que ele está querendo falar com isso daqui? Olha só, Deus criou todas essas coisas. Olha a habilidade de Deus ao criar coisas distintas. Deus criou o homem, que é diferente dos animais, que é diferente das aves, que é diferente dos peixes. Beleza? Como que a gente sabe como que vai ser essa carne? A gente vai ver daqui a pouquinho, mas a gente consegue já começar a adiantar aqui. Como que vai ser essa carne? Há um evento na Bíblia que mostra um molde desse corpo glorificado. Qual que é? Jesus. Jesus ressuscitou e no início do capítulo 15 ele fala que é porque Jesus ressuscitou que a gente tem a convicção que a gente vai ressuscitar também. Se Jesus não tivesse ressuscitado, aí sim, vã é a nossa fé. Quem morreu crendo em Jesus, morreu em vão, viveu a vida inteira em vão. Então, uma das seguranças que a gente tem é que Jesus ressuscitou. E as testemunhas oculares, e a palavra previu, e tudo isso mostra que Jesus ressuscitou de fato. Beleza? Irmãos, olha só, eu vou abrir um parênteses aqui, que a ressurreição de Jesus é algo tão central para nós, igual foi falado. E até hoje, a gente consegue, além da Bíblia, tirar algumas evidências da ressurreição de Jesus, sabia? A primeira evidência é que, talvez uma mais simples, e que talvez um ateu consegue não discordar, mas contra-argumentar, Jesus ressuscitou sim ou não? Historicamente. Historicamente, a gente não consegue provar que Jesus não ressuscitou, porque ninguém apareceu com o corpo dele depois. Então, se alguém tivesse achado, vocês estão mentindo aqui o corpo dele, achei, ó, aqui, ó. Aí não, aí historicamente destruiu o nosso argumento. Jesus, alguém escondeu ele. Mas não foi isso, ninguém achou. Jesus ressuscitou. Olha só que legal, além de toda a palavra de Deus, e a gente tem algumas coisas fortes aqui na palavra que faz a gente crer, mesmo uma pessoa mesmo sem ser cristã, ao ler a palavra de Deus, tem algumas evidências fortes. Olha só, os apóstolos, até o momento ali que Jesus morreu, havia um certo nível até de incredulidade. Pedro nega Jesus 3 vezes, quando ele morre, quando Jesus morre. Mas depois que Jesus ressuscita e o Espírito Santo vem, esses homens vivem a vida deles e dão a vida deles por algo que eles viram. Então, olha só, eles criam que Jesus ressuscitou, eles tocaram no Mestre, eles sentaram e comeram com Ele. E por conta disso, eles entregaram a vida deles. Se você gera uma mentira para poder ganhar dinheiro, por exemplo, você sustenta essa mentira até vários níveis. Porque está o dinheiro entrando no bolso. Mas se você for colocado diante da morte, você não sustentaria essa mentira, é ou não é? Sim ou não? Os irmãos estão entendendo? Se, por exemplo, não, eu estou falando que Jesus ressuscitou para ganhar dinheiro. Vamos supor que fosse isso a ideia dos apóstolos. Então, eu vou sustentar isso em todas as instâncias. Eu estou ganhando dinheiro com isso. Mas na hora que colocar uma faca no meu pescoço e falar assim, Jesus ressuscitou, não. Se você falar assim, você vai morrer. Eu vou manter essa mentira? Eu não vou nem conseguir fazer nada com esse dinheiro. Então, uma das evidências claras que Jesus ressuscitou é que os seus seguidores morreram em função disso. E que é uma evidência boa, fora da Bíblia. Historiadores da época falam desses cristãos que morreram por conta disso. Os irmãos não arrepiam? Não, eu arrepio. Os cristãos morreram, eles não negaram, aqueles que viram, não negaram diante da morte por conta daquilo que eles viram. Glória a Deus? Então, nossa fé é racional, irmãos. Tem que ter muito mais fé para desconstruir Deus do que para construir. Glória a Deus. Amém? Então, Jesus foi uma amostra. Jesus foi reconhecido depois de ressuscitado? As pessoas reconheceram Jesus? Sim ou não? Sim. Um caso ou outro, ele se colocou numa dificuldade de ser reconhecido, mas de uma forma geral ele foi reconhecido. Tanto é que, na hora que Paulo está argumentando no início, ele fala assim, você está com dúvida se Jesus ressuscitou? Vai lá e pergunta para os 500 que viram ele. Eles estão vivos aí, muitos deles estão vivos. Pergunta lá. Está com dúvida? Pergunta. Então ele podia ser reconhecido. Mas olha
que coisa legal, que aí já são diferenças do nosso corpo. Jesus, com o corpo glorificado, ele atravessava a parede. Jesus, com o corpo glorificado, ele estava num lugar e aparecia no outro lugar. Então, o corpo vai ter algum nível de semelhança, a ponto de poder ser reconhecido, mas ao mesmo tempo vai ter várias coisas diferentes também. Tá bom? Amém? Vamos continuar aqui. É só uma pergunta. O corpo de Jesus, ressuscitado, que é uma amostra para o corpo glorificado, o corpo de Jesus era algo gasoso ou algo físico? Os discípulos tocaram. As pessoas que viram, e isso que estava sendo levantado aqui, as pessoas que viram, esses mais de 500, se fosse o grego aqui acreditando na ressurreição somente da alma e não do corpo, o que Paulo fala com ele? Você está com dúvida? Pergunta a esses que viram. Os discípulos tocaram, os discípulos comeram com ele, ele carregava as marcas. Amém? Amém. Aí ele continua. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, o outro da lua e outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. O que ele está querendo mostrar aqui? A infinidade e a diferença de coisas que Deus já criou. Então Deus já criou carnes distintas e Deus criou corpos distintos. Corpos celestes. Se você olha para o céu, você vê uma infinidade de corpos celestes. No meio de todos esses corpos celestes temos nós aqui, onde Deus escolheu agir, atuar, criar e executar o seu plano de redenção. A Terra, um corpo celeste que até é muito pequeno dentro de todos os corpos celestes. Para que Paulo está fazendo isso? Para mostrar como que Deus tem habilidade para criar. Deus tem habilidade para criar, sim ou não? Olha isso. Quando você olha desde o micro até o macro, na hora que você olha desde o átomo, as moléculas, as estruturas microscópicas, é uma maravilha. E quando você olha para o universo, é uma maravilha. E tudo isso foi Deus que criou. Simplesmente no falar, Deus criou todas essas coisas. Glória a Deus, Deus tem habilidade para criar? Sim ou não? Sim. Amém? No 42 ele fala, assim será com a ressurreição dos mortos. Assim, então ele está, a partir das 3 analogias, ele faz uma conclusão. Então, desse jeito vai ser, olhando para a semente, vai ser algo que é diferente do que é plantado, e essa semente aqui, ele continua usando essa figura, que era uma figura comum para o pessoal da época, que a agricultura era praticamente uma prática de todas as famílias. Então, diferente do que do que foi semeado, mas a semente tem a ver com a árvore que vai ser gerada. Então, vai ser algo diferente, porém, carregando alguma coisa que foi feita, do que era. O que morrer vai ter alguma semelhança com o que ressuscitar, mas vai ser diferente. Fiz uma brincadeira aqui de manhã, você quer imaginar isso aí? Fecha os seus olhos, imagina quando você tinha 15 anos de idade. Imagina qual que era a forma. Agora compara com o que é hoje. Nada a ver, sim ou não? Totalmente diferente. Só que é a mesma pessoa. Tá? Então, é basicamente o seguinte, lógico que eu não estou falando que a doutrina é que você tem que ser diferente do que você era. Não, só para os irmãos entenderem. Se você olhar, é a mesma pessoa, você vai reconhecer. Mas se você fala assim, nossa, mas é totalmente diferente. Amém? Então, vamos lá. 42b. Aí agora a gente vai para alguns contrastes aí. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, 4 contrastes aí, ó. Esses contrastes falam que é semeado, ressuscita. Então, o que ele está falando? Aquele que morre dessa forma, ressuscita dessa forma. Beleza? Então, o que é semeado perecível, ressuscita imperecível. O que é isso? O que é perecível? O nosso corpo de hoje,
ele está sujeito a se deteriorar. Ele é perecível. O nosso corpo, com o passar do tempo, ele vai se deteriorando. Sim ou não? Só que o corpo da ressurreição não vai ser perecível. Então já tem uma diferença grande, gritante aí. Amém? O corpo da ressurreição vai passar o tempo e ele não vai se deteriorar. Amém? A próxima aí é semeado em desonra e é ressuscitado em glória, em honra. Isso está relacionado com o quê? Hoje o nosso corpo ele está inclinado, vive no pecado. E até morrer vai ser assim. Ninguém vai conseguir falar que venceu o pecado completamente aí, em vida. Mas ao ressuscitar, acabou o processo. Ao ressuscitar, ele ressuscita em glória. Não tem mais pecado. Amém? Próximo aí. Ele é semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Então, o nosso corpo hoje, ele passa por fraqueza, ele passa por fome, ele passa por doença, abatimento, deformação, envelhece, mas ele vai ser ressuscitado em poder. Tudo isso vai passar. O novo corpo é poder, é novo, é sadio, é perfeito. Amém? É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Aí aqui já parece, dependendo da sua cabeça aí, pode parecer que está morrendo um corpo carnal e está vindo um corpo espírito, sem carne, né? Mas não é isso que ele está falando e a gente vai entender bem no próximo aqui, tá? É o corpo natural, que é aquele que, eu não vou falar não, vou deixar para o próximo versículo, ele está relacionado com Adão e Jesus. Mas assim, conclusão de como vai ser o corpo. Alguma relação com o que temos hoje, mas diferente. Algo diferente de tudo o que se viu. Então, Deus que teve poder, que tem o poder de criar todas as coisas, criar carnes distintas, esse vai dar um novo corpo, lá na comparação da semente, como é que vai ser esse corpo? Do jeito que lhe aprouver, do jeito que ele quiser. E aqui tem um negócio legal, olha só. Se fala assim, ó, gente, Oscar Niemeyer vai projetar um novo prédio. Qual que é o sentimento dos ouvintes? Vai ser um prédio mais ou menos ou vai ser algo muito bom? Hein, irmãos? Muito bom. Por quê? Porque você sabe da fama do Oscar Niemeyer. Ele fez coisas legais demais. Sim? Um time muito bom aí vai jogar. Barcelona, não é o Atlético. Barcelona da década passada. Vai jogar. Aquele Barcelona de Messi no auge. Ou antes, ou na época do Neymar também no auge. Vai jogar. Qual que é o sentimento do ouvinte na hora que ouvir isso? Vai ser um jogaço. Vai jogar demais. Pode esperar. E é esse o sentimento que Paulo está criando aqui com essas analogias. Olha só, Deus falou que vai fazer do jeito que Ele quiser, mas olha só, Ele criou carnes distintas. Olha para os corpos celestes, Ele criou corpos celestes distintos. Então, na hora que fala que Deus vai criar do jeito que Ele quiser, pode esperar que esse Criador nato, que sabe fazer e fez coisas maravilhosas, vai fazer algo muito poderoso. Sim ou não? Amém? E aí tem um ponto de atenção legal. A gente vai ver daqui a pouco, mas eu já vou adiantar. Deus falou que vai fazer como Ele quiser. Mas aqui fala que ao ressoar da última trombeta, daqui a pouco a gente vai ler. Vai ser o ato final de Deus. Vai ser o grande último ato de Deus no plano da redenção. Os irmãos sabiam que todas as coisas que aconteceram com a humanidade hoje estão mirando nesse momento? Quem já teve a dúvida assim, ó, gente, Deus é onisciente. Ele criou o homem caiu e Ele manda Jesus. Para que Ele criou o homem? Quem já teve essa dúvida? Levanta a mão junto comigo. Quem já teve a dúvida, por que Deus fez isso? Se Deus sabia que o povo ia desobedecer, para que Deus livrou o povo? Quem já teve essa dúvida? E a resposta, embora não caiba na nossa cabeça, é simples. Deus fez isso porque no plano dele, ele vai ser glorificado.
Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. No final, ele vai ser glorificado. Então, todos os atos da humanidade, eles apontam para esse momento. O plano da redenção. Tanto Jesus Cristo morrendo e ressuscitando, como a volta de Jesus. Amém? Então, olha só, o que eu estou falando? Talvez os irmãos não captaram bem ainda. O que eu estou falando? Aquele que tem todo o poder de fazer coisas maravilhosas, falou que vai fazer da forma que ele quiser, e ele tem um histórico de fazer coisas boas. E não somente isso, esse é o último ato do plano mais maravilhoso da terra. Ele vai fazer algo bom ou não? Amém? Podemos criar uma ansiedade boa nesse sentido? Podemos criar, assim, um desejo enorme de falar, Jesus, volta para que isso aconteça? Amém? Amém. Maranata. Glória a Deus. Glória a Deus. 45. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Então, olha só. Para a gente entender aqui, Paulo já mostra assim, ó, tá vendo a imagem de Jesus? Aquela ali é o padrão. Esse aí é o padrão do corpo novo. Porque ele não está respondendo de como é que vai ser o corpo? Sim? Então, essa comparação aqui, eu acho que talvez não tenha ficado claro para os irmãos, eu vou voltar um passo atrás. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. O último Adão está claro para os irmãos que é Jesus? Sim ou não? Romanos 5 explica isso muito bem. 5,12. Por um só homem veio o pecado ao mundo, e toda a condenação para toda a humanidade. E por um só homem veio a obra de Deus para poder tirar e resolver o problema desse pecado. Amém? Então, da mesma forma que as escolhas de Adão, aquilo que Adão fez, trouxe toda uma consequência para toda a humanidade, isso está bem explicado em Romanos 5,12, em diante, a obra de Jesus vai trazer toda uma consequência para aqueles que estão em Cristo. Amém? Glória a Deus. Então aqui dá essa abertura. Aqueles que estão em Cristo terão esse corpo como de Cristo. Amém? E aí tem duas coisas aqui que a gente tem que falar. Primeira coisa, assim como Adão, Jesus foi enviado por Deus. É como se Adão e Jesus fossem filhos de Deus diretamente, de fato. E aí, uma semelhança de Jesus e Adão, os dois tinham o poder de dizer sim ou não diante da tentação. Adão foi tentado e caiu. E Jesus passou também pela tentação, o próprio Satanás tentou Jesus, e ele, tendo a opção de dizer sim ou não, ele resistiu. Amém? Amém. Glória a Deus. No verso 50, irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Olha que legal, irmãos. O que ele está falando aqui? Ó? A gente começa agora uma segunda parte. Ele respondeu o que até agora? Que vai ter ressurreição, e respondeu como que vai ser o corpo. Ele respondeu que vai ser um corpo parecido, mas diferente. Ele respondeu que Deus vai fazer isso e pode esperar coisa boa em cima disso. Mas tem uma pergunta. Se Jesus voltar agora, nós aqui que estamos vivos, a gente vai ter que morrer para ressuscitar? Não? Mas ele não falou assim que... Ele falou lá na semente, para que ressuscitar é preciso morrer. Então, esse é um mistério que não tem lugar nenhum na palavra, e aqui Paulo fala, e ele até fala isso, revelando o mistério. E o que vai acontecer com aqueles que estão vivos no dia que Jesus voltar? Então ele fala, irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então, o que ele está falando com essa frase aqui? Do jeito que a gente está, esse corpo perecível, a gente não pode herdar o reino de Deus. Amém?
o nosso corpo, do jeito que ele é hoje, um corpo que se deteriora, um corpo que é inclinado para o pecado, um corpo que tem doenças, fraquezas, dificuldades, não é apto para o reino de Deus. Então o que vai acontecer? Uma coisa seria, na hora que Jesus voltar, todo mundo morre instantaneamente e ele ressuscita. Mas não é isso. O mistério que vai ser revelado aqui não é isso que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer? 51. Eis que eu lhes digo um mistério. Então, igual eu falei, é só nesse lugar na Bíblia que fala disso. Lugar nenhum mais. E aí eu vou parar aqui. Um mistério. Um mistério. Os irmãos creem que hoje você pode receber um mistério da parte de Deus e falar uma coisa que não está na Bíblia e você vai e leva aquilo para alguém? Sim ou não? Eu estou fazendo primeiro uma pergunta mais genérica para a gente ir para um mais detalhado. Os irmãos creem que eu, Gabriel, por exemplo, posso receber um mistério da parte de Deus e falar: ô irmão Benjamar, receber esse mistério da parte de Deus, isso, isso e isso. Quem crê que isso pode acontecer? Levanta a mão, pastor Glauco, que aí o pessoal levanta também. Pode acontecer, né? Agora, quem crê que acerca do plano da redenção, alguém pode receber um mistério e passar esse mistério? Por exemplo, olha só, eu recebi aqui de Deus, irmãos, que o irmão que chega atrasado no culto não vai para o céu. Eu recebi isso aqui. Não, eu recebi, é de Deus. O pastor falou que o irmão que chega atrasado no culto é passivo de ser corrigido, sim, tem que puxar a orelha. Mas se ele crê em Deus, se ele crê no sacrifício de Jesus, entregou sua vida a Jesus, vai para o céu. Mas deixa eu só trazer essas duas diferenças, que isso aqui é importante a gente entender, tá, irmãos? Eu posso receber um mistério e passar para um irmão? Posso. Ô, irmão, Deus me mostrou aqui que se o irmão for nesse determinado caminho, a coisa pode não dar certo. Igual o pastor Glauco falou que na época, na exposição dos dons, essa igreja aqui foi fundada em cima de um mistério revelado de Deus. Nós cremos que isso pode acontecer. Amém? Muitas vezes a gente tem que ser cuidadoso e cauteloso pelo momento que a gente vive, da igreja bagunçada nesse sentido. Mas a gente não pode limitar Deus nesse sentido, não. Amém? Mas olha só, irmãos, acerca do plano da redenção, a Bíblia é bem clara que não há mistério novo. Como é que eu sei disso? Paulo, em Gálatas 1:8, os irmãos estão entendendo quando eu falo plano de redenção? Tudo que é relação à salvação, não existe chegar assim, eu recebi um mistério, o irmão que chega atrasado no culto não vai para o céu. Eu estou trazendo, acrescentando coisa ao Evangelho. A pessoa que faz tal coisa, nós não podemos fazer nada disso. Nós não podemos acrescentar nada disso. Como é que eu sei disso? Duas passagens básicas para a gente entender. Gálatas 1:8, o apóstolo Paulo fala assim, ó, se alguém entre nós, um dos apóstolos, ou se um anjo descer do céu, ou se qualquer, trouxer algum evangelho diferente desse que eu vos anunciei, seja anátema, maldito. E a maior parte das seitas, das novas religiões, estão baseadas em mistérios revelados, tá? Em coisas novas que foram trazidas para servir de base de toda uma religião. Amém? Então, qualquer revelação nova acerca do Evangelho, do plano da redenção, a Bíblia condena. Olha outra passagem legal, Hebreus 1. Lá fala assim, por muitos meios, modos, de várias formas, Deus falou. Falou pelos profetas, aí eu estou acrescentando, tá? Falou pelos profetas, falou pela forma que Deus agiu no Antigo Testamento e tudo. Mas hoje Ele nos falou pelo Filho. Então, aquilo que o Filho de Deus trouxe e passou para os seus discípulos, e os seus discípulos que viveram com Ele, escreveram aqui os livros para a gente ler, está completo, porque Ele nos falou pelo Filho. Está completo e não é passível da gente trazer novos mistérios acerca disso. O apóstolo Paulo tinha uma licença, porque ele foi apóstolo e recebeu de Jesus. Então esse aqui é um mistério que não havia sido revelado antes, e ele revelou.
Só que a gente crê que isso foi inspirado por Deus, amém? Então, qual que foi esse mistério? O que vai acontecer com aqueles que estiverem vivos no dia que Jesus voltar? O que vai acontecer? Eis que lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Então, a primeira coisa aí do mistério, Paulo fala assim, nem todos dormiremos. Talvez Paulo tinha ou o anseio, ou o desejo, ou talvez até a convicção de que Jesus voltaria naquela geração. Ele fala assim, nem todos, na hora que ele está falando, nem todos nós dormiremos. Na hora que ele está falando dormiremos, é morrer mesmo, nem todos nós morreremos. Então ele tinha um anseio de que Jesus voltasse naquela geração. E aí vinha a pergunta, beleza, então a gente não morreu, o que vai acontecer? Aí o texto responde. E é só abrindo parênteses, esse dormiremos é de fato um eufemismo, não dá base para algumas heresias aí de sono da alma. Não vou entrar nisso, não, a gente vai sair daqui 10 horas da noite. Tá bom? Nem todos dormiremos. Então, Paulo tinha essa esperança, talvez um anseio, talvez até uma convicção de que Jesus voltaria naquela geração. Tá? E aí a gente tem uma aplicação nisso. Olha só, se Paulo 20 anos depois, 30 anos depois, que Jesus subiu, ele já estava no anseio de que Jesus poderia voltar ali, quanto mais nós hoje. Certamente hoje estamos muito mais próximos da vinda de Jesus do que Paulo estava. Sim ou não? Então, a gente tem que viver de forma com que se Jesus fosse voltar agora, a qualquer momento. Amém? E como que vai acontecer? Aqui fala. Como que vai acontecer isso? Num momento, primeiro ele fala que nem todos vão morrer, mas todos vão ser transformados. Por quê? O corpo que a gente tem hoje não é compatível com o reino de Deus. Então nós precisamos ser transformados. Então como que isso vai acontecer? Num momento, num abrir e fechar de olhos. O que é o abrir e fechar de olhos? É a coisa mais rápida que Paulo conhecia. A gente trocar essa palavra aqui, instantaneamente, sim? Beleza? Instantaneamente, num momento, instantaneamente, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então, aqueles que morreram com corpo ruim vão nascer com corpo incorruptível, e nós que estamos vivos seremos transformados. É assim que vai acontecer. Isso aqui não estava revelado em lugar nenhum outro. Beleza? Algumas coisas aqui para a gente ver. Quando que isso vai acontecer? A gente não sabe o dia, mas vai ser ao som da última trombeta. O que é trombeta? Trombeta é um instrumento que se toca na hora que o rei vai fazer alguma coisa. O rei vai falar alguma coisa, toca a trombeta e vem o rei. O rei vai fazer um desfile ali no meio da cidade, toca a trombeta e o rei vai. E aí tem uma palavra legal aqui, ao som da última trombeta. Então é o último ato de Deus. Os irmãos lembram que eu falei agora há pouco? A criação, a criação do corpo glorificado, a glorificação dos corpos, é o último ato do plano da redenção. Então, neste momento, ao soar da última trombeta, aqueles que morreram vão ressuscitar num corpo incorruptível e aqueles que estão vivos serão transformados. Amém? Amém. Quando, porém, verso 54, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Basicamente, Paulo, ele faz a citação de alguns textos do Antigo Testamento, Isaías 25:8, Oséias 13. E o legal é que se você ler lá, você não entende isso. Mas Deus revelou esse mistério a Paulo. Jesus passou isso para ele, esse mistério. E aí, ele vira e fala isso. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Nós não podemos pegar um texto do Antigo Testamento e começar a inferir algumas coisas que não está escrito lá. Paulo fez isso. Mas Paulo fez isso por quê?
porque Jesus passou para ele esse mistério revelado. Amém? Então, irmãos, lembram disso. Não sejam céticos ao ponto de limitar o agir de Deus, mas se o agir de Deus vier alguma coisa, ou acrescentando ao plano de redenção, ou alguma coisa completamente fora da palavra de Deus, tenha, de fato, a convicção, o fervor de negar aquilo. Amém? Amém. 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O aguilhão, o que é o aguilhão? O aguilhão é uma ferramenta que usava nos carros de boi para ir tocando boi. É como se fosse um pedaço de um pau com na ponta um metal pontiagudo para ir tocando o boi. Você está sentado no carro de boi e vai tocando o boi. Com o aguilhão, você feria o boi. Beleza? Os irmãos entenderam? Se fosse hoje, talvez se você imaginar uma carroça, poderia ser o chicote. Beleza? Mas ele usa o aguilhão, que era a ferramenta que era usada na época. Então, o aguilhão é a ferramenta, é a arma para fazer a ferida. Beleza? Só para a gente entender o que ele está falando aqui. O aguilhão da morte é o pecado. O que é isso? A arma da morte é o pecado. Se não houver o pecado, não há morte. Romanos 6,23 fala o quê? O salário do pecado é a morte. Lá em Ezequiel 18 fala, toda alma que pecar, certamente morrerá. Então, só há morte porque há pecado. Entenderam isso? Só que na ressurreição não haverá mais pecado. Então, vamos terminar de construir aqui. Só há morte porque há pecado. E aí ele continua. E a força do pecado é a lei. Só há pecado porque há a lei. A força do pecado é a lei. Se não tiver a lei, não há pecado. Como eu sei que adulterar é pecado? Porque lá na lei está escrito, não adulterarás. Se não tivesse escrito, a gente saberia? Não. Então a lei, ela tem a função básica de mostrar o que é pecado. Amém? Alguns vão falar assim, não, pela antropologia dá para saber o que é pecado, o que não é. Todo mundo sabe que adulterar é pecado. Todo mundo sabe que matar é pecado. Você, irmão, sabe, porque você nasceu numa sociedade, igual o pastor Gleck falou, e que a base da sociedade é judaico-cristã. A base da nossa sociedade é judaico-cristã. Então, desde criancinha, a gente tem alguns conceitos. Mas se você for para algumas sociedades que não são judaico-cristãs, você vai ver situações em que é normal uma pessoa matar a outra e não tem problema. É normal uma pessoa comer a outra e não tem problema. Mas nós, vivendo na sociedade judaico-cristã, então os conceitos da palavra de Deus, muitas vezes parecem naturais desde que a gente nasceu. E qual que é o trabalho principal do inimigo hoje? Que eu não vou entrar em detalhe, porque o pastor Gleck já falou aqui de forma muito poderosa. Desconstruir isso. Tirar a base cristã do nosso meio. Então, quem tem mais de 30 anos aí, se perguntar o que é uma família, a pessoa vai falar assim, uma família é um pai, uma mãe e os filhos. Por quê? Desde novo a gente aprendeu isso. Mas aí estão querendo tirar isso e colocar que família é outra coisa, que não é isso. Amém? Os irmãos entenderam? Amém. Amém. Na cruz, Jesus Cristo recebeu o aguilhão da morte. E ele pagou todas as demandas da lei. Então, na cruz, ele destruiu o poder da morte. Ele destruiu tudo aquilo que nos assolava. Vamos ler o próximo para a gente entender? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A gente entendeu isso. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a vitória foi o quê? Jesus morreu e lá na cruz ele recebeu o aguilhão da morte e ele cumpriu todas as demandas da lei. Irmãos, um conceito básico da palavra de Deus é aquele que peca deve pagar. Outra coisa que eles estão tentando desconstruir aí também, né? O cara roubou só um celular. Ele é uma vítima da sociedade. Não é isso? Então, é um princípio da palavra de Deus, é um princípio do universo. As sociedades, não vou entrar aqui,
Mas as sociedades que totalmente distantes da palavra de Deus, mas o fato de ter esse princípio, errou, pague, o erro começa a sumir. Né? Então vamos lá. Só que aí, quando a gente para e fala assim, olha, Jesus morreu, ele recebeu o aguilhão da morte, ele cumpriu a lei, então ele venceu a morte. Só que na hora que a gente olha hoje, fala assim, não, mas a gente ainda morre. Será que Jesus venceu ainda? Mesmo? Jesus venceu ou não venceu? Venceu. E o que ele mostra? Ele mostra que a garantia que nós temos de que um dia essa morte vai ser de fato derrotada é que ele ressuscitou. E o fato que ele ressuscitou, nós podemos crer que nós ressuscitaremos. E quando que isso vai acontecer? Se ele quisesse, já teria sido. Mas a forma que Deus determinou foi como? Como que isso vai acontecer? Jesus na cruz pagou e venceu. Mas a ressurreição vai acontecer quando? Ao soar da última trombeta, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, vai acontecer e aqueles que morreram ressuscitarão. E nós que estivermos vivos, seremos transformados. Amém? E aí, mesmo não tendo vencido, dá para bradar igual Paulo bradou. Onde está, ó morte, a sua vitória? Jesus já venceu. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Jesus venceu a morte, venceu o pecado, cumpriu a lei. Amém? E essa é a convicção que nós temos de que nós também ressuscitaremos. Amém? Os irmãos conseguem ver como é tão central a doutrina da ressurreição? Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. É o que está escrito no início do capítulo. Se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas não, Cristo ressuscitou, ele provou do início ao fim desse capítulo. E aí, o que a gente faz então? 58. Portanto, meus amados irmãos, na hora que ele fala portanto, vocês entenderam? Sim ou não? Sim? Então, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e nada os abale. Mantenham-se firmes e nada os abale, está muito relacionado com o quê? Permaneça nesse entendimento. Que não venha um entendimento errado e você começa a crer de forma errada. Por quê? Paulo explicou lá no início do capítulo, no meio do capítulo. Se a gente não crê na ressurreição, está tudo errado. Se você não crê na ressurreição, Jesus não morreu, não pagou pecado, então está tudo errado. E se Jesus não venceu a morte, ele não é lá essas coisas que vocês estão falando. Mas não, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Muitas pessoas viram, tocaram. Está com dúvida? Pergunta quem viu. Eles estão vivos, muitos ainda estão vivos. Entenderam? Sim, então, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, não se desvie desse entendimento, mantenha com o ensinamento que a gente passou lá atrás. E não somente isso, mantenham-se firmes, nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Então, você entendeu a ressurreição? O que você tem que fazer? Mantenha o entendimento correto e seja abundante na obra do Senhor. Amém? Para a gente finalizar, aplicação. A ressurreição de Cristo e dos corpos são temas centrais da fé. A gente não pode negar isso. Algumas seitas, às vezes são tão parecidas com a gente, que a gente fala assim, nossa, será que é irmão? Mas não são, por quê? Porque negam algumas coisas centrais, e aqui está uma das coisas centrais que algumas seitas negam. Amém? Vamos dar uma passagem rápida naquelas perguntas. Os irmãos entenderam como ressuscitam os mortos? Os irmãos entenderam como que vai ser esse corpo? Algumas coisas a gente pode ver, né? O texto explicou, não vou repetir. Então, só para ser mais direto, Jesus tem um corpo físico no céu, sim ou não? Sim. Porque aquele corpo glorificado foi o corpo que ascendeu. Amém? E nós, como é que vai ser o nosso corpo? Igual ao de Jesus. Lá fez a comparação de Adão e de Cristo. Aqueles que estão com Cristo vão receber um corpo como o dele. Amém? Quando que vai ser? A gente não sabe o dia, mas sabe que vai ser quando? Ao soar da última trombeta. O último grande ato de Deus na obra da redenção. Amém?
Vamos conhecer uns aos outros? Sim ou não? Eu não falei disso aqui, mas o fato de ter a semelhança e o fato de que a Bíblia coloca Jesus como a primícia daqueles que ressuscitaram. Então, a primeira forma, e coloca que a gente deve comparar com isso, Jesus foi reconhecido. Os outros eventos que falam, transfiguração, rico e Lázaro, havia reconhecimento das pessoas que estavam ali. Então, podemos dizer, sim, que reconheceremos uns aos outros. Amém? Se eu morrer criança, meu corpo será glorificado como criança? Se eu morrer adulto, como adulto? Quem tem dúvida disso? Como é que vai ser nesse sentido? Alguém sabe? Eu também não. A Bíblia não falou. Então, onde a Bíblia não fala, a gente se cala. A gente pode ficar aí pensando, talvez numa rodinha de conversa, mas não vai ser infrutífero. Porque o nosso parâmetro é a Bíblia. Porque tem gente aí querendo morrer cedo para viver eternamente jovem. Não faz sentido. É ou não é? Amém? Iremos voar e conhecer outros planetas? Não fala. Amém? Não dá para saber. Iremos comer, beber? Sim ou não? Jesus comeu peixe. Ah, então a gente vai comer só carne branca. Também não dá para falar isso, tá? Mas Jesus comeu. Talvez a gente vai dar um passo a mais nessa pergunta. Vai ser preciso comer? A gente come hoje para ficar forte, para não adoecer. Provavelmente não, mas também não dá para falar. Talvez, se precisar comer, vai ter comida infinita. Para ninguém nunca. Entenderam? Mas não dá para a gente bater o martelo. O fato é que o exemplo que a gente teve, comeu. Beleza? O exemplo, a primícia dos que ressuscitaram, Jesus Cristo, glorificado, comeu. O que a gente vai fazer no céu? Vamos ficar 24 horas por dia falando santo, 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 igual os 24 anciãos? Pode ser que sim, não sei. O fato é que, assim, às vezes que fala aqui do que vai ser feito no céu, tem no mínimo 5 passagens que colocam que nós despenderemos tempo, muito tempo, conhecendo a Deus. E isso é maravilhoso, sim ou não? Amém? Um pouquinho que a gente lê a Bíblia aqui, eu pelo menos fico maravilhado. Imagina o próprio Deus se revelando a nós. Eu chego a dizer aí, digo eu, não, o que a palavra de Deus está falando, mas se isso for a prática eterna, não vai ser tedioso. Vai ser um momento de extremo gozo diante do Senhor. Amém? Amém. Um dito secular, que aí eu preciso que os irmãos prestem bastante atenção, porque é uma oportunidade da gente atuar. Tem um dito secular aí que fala assim, ó, a única certeza que temos na vida é a... Quem concorda? É? Olha o mistério revelado. Nem todos dormiremos. Ou seja, vai haver uma geração que Jesus vai voltar e essa geração vai estar lá. E o que vai acontecer? Eles vão morrer instantaneamente e acordar glorificados? Não, eles serão transformados. Então, assim, a única certeza que temos na vida é a morte? Não, a única certeza que temos na vida é que aquele que estiver com Jesus será transformado e viverá com ele para sempre. Amém? Certo que a maior parte das pessoas vai morrer sim, mas não é a certeza. Amém? Amém. Para finalizar, avancei muito, o pastor Glauco vai dar chibatada aqui, mas para finalizar, o entendimento correto acerca da morte e sofrimento são essenciais para algumas coisas da nossa fé. Primeira coisa, a morte é um momento que nós seremos plantados para no dia do Senhor ressuscitar em glória. Amém? Então, irmãos, isso, Paulo fala, né, que morrer é lucro. Isso tem que ser uma verdade tão forte na gente que, assim, de fato, a gente perde alguém, vem tristeza, vem saudade, mas a convicção de que ressuscitaremos, aí eu vou citar o que a pastora Marlene falou comigo quando eu era adolescente, vou escrever na minha lápide assim, ó, vai morrer, vai ter a lápide, vai estar escrito assim, ó, aguardando a ressurreição. Simples assim, o ato mais poderoso da história da criação vai acontecer depois que a gente morrer. Então,
o correto entendimento acerca da morte, de fato é extremamente complexo para nós, mas não tira a nossa esperança. A nossa esperança é Jesus Cristo vai voltar e nós seremos ressuscitados com o corpo glorificado. Amém? E o incrédulo, muitos incrédulos, não conseguem lidar com a morte, especialmente mortes trágicas, algo não esperado. Muitas pessoas, a vida acaba. Mas, de fato, é extremamente complexo, difícil, mas o correto entendimento da morte é que aqueles que são de Cristo viverão com Ele eternamente, receberão um corpo ressuscitado. Amém? E clareia mais ainda, o entendimento da morte clareia mais ainda a nossa missão, a necessidade que nós temos de levar essa verdade para as pessoas. É uma missão tão urgente, porque o que a gente falou? A única certeza da vida não é a morte, irmão. A única certeza da vida que a gente tem é que aquele que morrer em Cristo ressuscitará e viverá com Ele para sempre. E junto disso, nessa certeza, aquele que não crê está condenado e será castigado no lago de fogo junto com o diabo e seus demônios. Então essa é a única certeza aqui na vida. Amém? Então, irmãos, em nome de Jesus, que essa doutrina, essa verdade esteja tão acesa nas nossas mentes, nos nossos corações, de forma que, na vida prática, a gente seja abundante na obra do Senhor, igual foi falado aqui. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Deus. Exaltamos o seu nome, Deus, que o Senhor agiu através desses homens de Deus inspirados, Deus, escrevendo a tua palavra completa, suficiente, completamente suficiente para nós, Deus. Muito obrigado, Pai. Que em nome de Jesus, essa doutrina, essa verdade, acenda, Deus, uma chama nos nossos corações, nas nossas mentes, de forma a nos impulsionar, Deus, a cumprir o chamado do Senhor para nós, Deus. Em nome de Jesus, que venhamos ter, Pai, um amor tal por aqueles que estão perdidos, em atuar de forma a ser até chato mesmo, Deus, a ser insistente na pregação do Evangelho, porque a situação daqueles que caminham para distante do Senhor, Deus, é temerosa, é desastrosa, Deus. Então, que de fato, Deus, a ressurreição dos corpos, a vinda do Senhor, seja aquilo que move, Deus, a nossa vida, que o Senhor grave, Deus, nos nossos olhos, na nossa mente, no nosso coração, a eternidade do Senhor, Pai. E a nossa única esperança, a solução para todas as coisas, esteja somente nisso, Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor age no nosso meio, Deus. Impulsione nós, Igreja Batista Termon, Deus, cheios do Espírito Santo, para poder proclamar o Evangelho, Deus. Em nome de Jesus e levar os perdidos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.